Meu nome é Juan, eu faço parte da Força Jovem da Lapa, da região da Lapa, São Paulo. E eu estou aqui para contar um pouco da minha história antes e agora como se encontra. Antes de chegar até a Força Jovem e até o Cenáculo do Espírito Santo, eu tive uma vida completamente perturbada. Desde criança já iniciou, meu pai tinha confrontos com a minha mãe, tinha brigas com a minha mãe, batia nela. Então eu acompanhei tudo isso desde criança. Fui criado na casa de um, na casa de outro, então eu não tinha uma casa para que eu pudesse ser criado, uma mãe me acompanhando, meu pai me acompanhando. E com isso eu ficava na casa de familiares, tio, tia, vizinhos, e sempre na casa de alguém. Com isso, com os 12 anos, devido a minha mãe ter um relacionamento que eu não gostava do rapaz, eu ficava muito na rua. E nessas minhas estadas na rua, eu acabei me influenciando com alguns colegas assim de criança e que moravam em comunidade, assim. Então eu iniciei fumando cigarro, bebendo alguma coisa escondido, ficando naquelas fogueiras que tinha antigamente. E aí fui conhecendo aos poucos o mundo da marginalidade, o mundo do crime. E aos poucos eu fui me iludindo com aquilo, porque eu via os patrões da quebrada, aqueles caras cheios de dinheiro, moto boa, e eu que nunca tinha tido isso, fui me iludindo, até o ponto de acreditar que eu poderia ser um dia um daqueles. E aí comecei a iniciar com pequenos furtos, roubando bicicleta, roubando essas coisinhas simples de criança, negócio de mercadinho, essas coisas assim. E aos poucos fui me aprofundando, porque aí eu ia recebendo mais conhecimento, experiência, ia ficando mais ágil, e com isso fui me aprofundando, até que conheci a maconha. Comecei a fumar maconha nesse meio tempo, aí ficava na rua, e aí uma tia minha me levou para morar com ela e fiquei afastado dessa vida durante 4 anos. Só que mesmo afastado e morando num bairro melhor, dentro de mim já havia aquele pensamento do passado, que eu poderia um dia ter a minha independência no patrão da quebrada, e porque eu também ficava finais de semana voltando até a casa da minha mãe. E aí eu fui e decidi, com 14 anos, voltar para a casa da minha mãe, e fiquei lá até os meus 16 anos, e foi aí que eu me aprofundei mesmo no crime. 16 para 17 anos eu já estava roubando assalto à mão armada, até que foi a minha primeira experiência com a Igreja Universal. Eu fui preso dentro da igreja, correndo da polícia, depois de um assalto. E aí fui para a FEBEM, fiquei na FEBEM durante 1 ano e 2 meses. E quando saí, achei que poderia ainda ser mais forte no crime, e aí fui me entregando mais ao crime. E aí foi quando eu comecei no tráfico. Não só roubava, mas também traficava. E aí fui me aprofundando, conhecendo pessoas, parceiros. Aí tive um parceiro que hoje é morto, morreu depois de um confronto com a polícia. E aí fui me entregando. Só que a minha tia, que faz parte do Cenáculo do Espírito Santo, ela me convidou de uma certa forma, só que eu não queria. E aí fiquei naquele impasse de vou, não vou, uma dúvida, mas dentro de mim eu já comecei a ver alguma coisa diferente nela, algo diferente nela, no meu primo que fazia parte da Força Jovem, e eu via que a vida deles era diferente, só que eu não queria dar o braço a torcer. Só que quando eu tinha 18 anos, já tinham passado aí 4 anos, eu no crime, vendendo drogas, passei a gerenciar e cuidar, ajudar os traficantes mais pesados. E aí vi que aquela não era a vida que eu queria mesmo, porque eu via que a vida deles era diferente. Só que eu não tinha forças mais para renunciar tudo que eu já tinha feito, e também acreditava que talvez eu não conseguiria. Chegava até a pensar que Deus não existia. Mas aí eu comecei a ver uma mudança neles. E aí eu comecei a me perguntar,
E nessas perguntas eu fui conversando com a minha tia, ela foi me explicando, só que mesmo assim eu não dei o braço a torcer. Passaram mais 2 anos, depois que eu fui preso maior de idade, já quase no fim mesmo. Eu tinha acabado de ser preso, a polícia tinha me batido, estava todo inchado. Eu assisti um programa na televisão. E aí eu chamei mais atenção ainda e pedi para ir morar novamente com a minha tia, que lá atrás tinha me levado para morar com ela, só que eu não quis. E nesse meio tempo passei a querer conhecer mais a respeito do Cenáculo do Espírito Santo, porque era um bairro diferente e eu ia conseguir pelo menos tentar. E aí comecei a ir nas reuniões, aos poucos fui entendendo o que se passava comigo, vi que era uma atuação do mal, e aí comecei a buscar a minha libertação. Fiquei na igreja durante 2 anos para 3 anos. E lutei, cheguei até a acreditar que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Cheguei até a fazer parte da obra como obreiro durante 8 meses. E até cuidei dos jovens dessa igreja durante os 8 meses que eu tive de obreiro. Só que dentro de mim sempre havia uma dúvida muito grande, porque muitas coisas não aconteciam e eu via que faltava algo. Só que eu também não queria dar o braço a torcer, não queria reconhecer isso. E nessa fui empurrando, até que eu acabei me envolvendo com uma menina, uma obreira também, e saí, me prostituí e saí. Fiquei durante 1 ano afastado. E quando eu fiquei afastado, eu já não tinha mais controle sobre a droga, porque entrou a depressão, entrou a falta de acreditar em mim mesmo, porque lá atrás, quando eu não tinha conhecido a igreja, quando eu cheguei na igreja eu até achei que eu poderia mudar, porque eu ouvi que eu poderia mudar. Só que depois que eu conheci, depois que eu falei, poxa, agora não tem mais jeito, porque eu já conheci. E o diabo entrou nessa parte, começou a me confundir. Eu comecei a acreditar que eu não teria mais perdão para mim. E aí eu fiquei durante 1 ano fora, sofrendo, sendo humilhado pelo diabo. Minha vida virou de pernas para o ar, fiquei cheio de dívidas. Aquilo que eu já tinha resolvido ano passado voltou com toda a força. E aí eu realmente vi que quando a gente sai, vem 7 demônios piores, e muitos piores. Não são nem 7, são muito mais que isso. Porque a minha vida antes era ruim de sofrimento. Só que depois já veio o sofrimento com um monte de outras coisas. E aí eu já acreditava mais que não poderia e nem teria mais jeito para mim. Fiquei 1 ano afastado, mesmo assim a minha mesma tia que lá atrás falava para eu ir na igreja, ela começou a ir de novo. E falar para eu voltar, para eu dar uma nova chance para mim, e é claro, para o Senhor Jesus me mudar, e eu buscar o Espírito Santo, porque eu não tinha tido o Espírito Santo. Porque se eu tivesse, naturalmente nada disso teria acontecido, porque eu iria ter forças para suportar o que passou. E aí, eu dando ouvidos a ela no dia do primeiro resgate que teve, que foi anterior a esse, do dia 7 agora, eu fui no dia 30 de janeiro. E chegando lá, eu na igreja da Lapa, no Cenáculo do Espírito Santo da Lapa, eu vi que haveria um jeito para mim. Se eu realmente reconhecesse que eu precisava de ajuda e que eu precisava ser batizado no Espírito Santo, nascer de novo. E aí foi quando a Força Jovem novamente entrou na minha vida. Porque aí o obreiro passou a falar, o pastor, e aí eu me batizei numa reunião do grupo jovem e decidi dali diante ter uma vida diferente. Passaram 4 meses, no último propósito que teve do jejum de Daniel, eu busquei, me lancei, já vinha me lançando desde das outros propósitos, porque eu reconheci que eu precisava do Espírito Santo e se eu não tivesse, tudo mudaria. E aí eu fui lutando, não foi fácil porque eu já estava usando muita droga de novo, me envolvendo com um monte de algumas meninas, outras situações lá do passado já estavam em cima de mim, as dívidas, todo mundo me cobrando,
pessoas dizendo que eu era caloteiro, não queria pagar, mas é porque eu não queria mais fazer nada errado. E aí eu comecei a lutar. Fiz novamente a corrente de libertação de sexta-feira, fiz 9 correntes e continuo até para que não venha sair da fé. E aí, no propósito, buscando o Espírito Santo, o Senhor Jesus me concedeu o Espírito Santo de fato. E hoje eu posso ter certeza disso porque a minha vida desses poucos meses, um mês, pouquinho para frente, mudou tudo, mudou muito. Dentro de mim houve uma mudança enorme. Tudo aquilo que eu queria que acontecesse lá atrás, aconteceu agora. Porque eu de fato conheci o Senhor Jesus. Eu de fato recebi o Espírito Santo. Hoje nada me abala, nada me deixa em dúvida. Eu era um poço de dúvida, não sou mais. Eu era cheio de tristeza, não sou mais. Os problemas me deixavam até fora de foco do propósito. Hoje não deixam mais porque eu realmente conheci o Senhor Jesus. E essa força que Ele me deu, que é o Espírito Santo, hoje está mudando completamente a minha vida, porque hoje eu tenho mais postura diante das coisas. Existem muitas coisas ainda para resolver, porque naturalmente foram um ano fora da igreja. Foi um ano fora da igreja. Mas nos 4 meses que eu estou de volta, eu posso dizer que o Senhor Jesus tem mudado a minha vida, através do cenáculo do Espírito Santo e da Força Jovem.